Olá pessoal, eu sou Ricardo Viana, esse é o nosso curso de linguagem de programação e essa é a nossa segunda aula. Nesta aula vamos conhecer os principais conceitos inerentes a variáveis e tipos de dados, que vão ser importantes na verificação de tipos e operações. Também vamos estudar o gerenciamento de memória em tempo de execução, para ver como a gerência de memória é feita com essas variáveis. Primeiro, recapitulando, a gente sabe que a arquitetura de von Neumann é base para os nossos computadores ainda hoje. Trazendo para as linguagens de programação, essa arquitetura é a base das linguagens imperativas, onde o processador e a memória são o centro durante a execução de programas. As instruções e os dados são armazenados na memória, as células de memória armazenam as variáveis do nosso programa. Por exemplo, se for uma variável do tipo inteiro, um contador count, a gente tem células de 32 ou 64 bits de acordo com a arquitetura do processador. Sendo assim, essas variáveis têm que ser caracterizadas plenamente para que possam ser usadas pelos nossos programas. Então elas têm vários atributos, que é o que vamos estudar agora. Os principais atributos de uma variável são o nome, o valor, o tempo de vida, o escopo, o tipo, o endereço e a vinculação. O nome de uma variável é o nome que é usado para identificar a variável, funções ou palavras reservadas. Então você cria um nome para referenciar aquela variável, para identificar aquela variável dentro do seu programa. As primeiras linguagens de programação mais simples só admitiam nomes com apenas um caractere. Quando chegam Fortran 1 e Fortran 60 já admitiam nomes com até 6 caracteres. Fortran 90 e C admitem variáveis com até 31 caracteres. Já Java e Ada, linguagens mais modernas, não limitam esse número. Você pode colocar quantos caracteres quiser no nome de uma variável. Algumas linguagens fazem diferença entre maiúscula e minúscula nos nomes das variáveis. A essa característica a gente dá o nome de case sensitive. As linguagens sensíveis ao caso fazem essa diferença. Por exemplo, Java, C, C++, entre outras. Já, por exemplo, Pascal não possui essa característica, não fazendo diferença entre maiúscula e minúscula nos nomes de variáveis. E uma palavra ela é reservada da linguagem, um nome é reservado, quando ele só puder ser usado para a finalidade ao qual ele foi definido, em qualquer contexto. Você não pode recriar aquele nome para utilizar do jeito que você quiser. Por exemplo, printf do C não é uma palavra reservada. É uma função que está dentro da biblioteca stdio.h e que você só não pode utilizar se você estiver incluindo essa biblioteca. Se você não incluir stdio, você pode criar uma variável com o nome printf, por exemplo. O endereço de uma variável é o endereço de memória, o endereço da célula de memória no computador onde aquela variável está armazenada. Uma mesma variável ela pode ser associada a mais de um endereço em tempos diferentes. Se você pegar um tempo específico, ela só vai ter um endereço, mas durante a execução do programa, esse endereço dessa variável pode mudar. O mesmo endereço pode também ser referenciado por mais de uma variável. Então você está criando vários apelidos, vários nomes para aquele mesmo endereço. Isso pode trazer complicação para o seu programa, porque quando você modificar o conteúdo daquele endereço, todas as variáveis que apontam para lá vão também ter seu valor modificado. Então você vai alterar um e todos os outros automaticamente sem que ele saiba. E algumas linguagens possuem o tipo ponteiro, possuem o acesso a ponteiros para que você gerencie esses endereços diretamente no seu programa. O valor de uma variável é o conteúdo da célula de memória onde ele está armazenado. Então, a célula de memória tem o endereço, que é através do qual a gente acessa aquela célula, e o valor, que é o conteúdo dela. Esse valor vai ser restringido de acordo com o tipo que a variável assume. Por exemplo, variáveis int, inteiras, são reservadas células do tamanho da palavra do computador. Se o computador for 64 bits, você vai ter uma célula de 64 bits para armazenar valores inteiros. 1 bit de sinal e 63 bits de valor. Então você vai ter números inteiros que variam de menos 2 elevado a 31 até 2 elevado a 31 menos 1. Para outros tipos, as representações são distintas. Então, cada tipo vai ter uma faixa de valores que a variável pode assumir. E esse valor vai estar guardado dentro da célula de memória. O escopo seria a faixa do programa onde a sua variável é visível e pode ser utilizada. Por exemplo, quando você cria um bloco por um if ou uma função ou um for, aquele bloco vai delimitar um escopo e as variáveis criadas ali dentro só vão existir ali dentro, só vão ser possíveis de serem utilizadas ali dentro.
Geralmente você cria um bloco com as chaves, né? Abre chave, fecha chave, ou os comandos begin e end, de acordo com a linguagem. E aí, de acordo com o escopo, a gente pode classificar as variáveis em locais, que são declaradas dentro do bloco que você está e pode utilizar. As globais, que estão fora de qualquer bloco e aí são visíveis no programa inteiro. E as variáveis não locais, que ela não é local, mas também não é global. Então ela é local a outro bloco e você está dentro de um bloco que está dentro desse outro bloco. Então você pode utilizá-la, mas ela não é global. Em algum momento o escopo dela vai fechar e você também não vai mais poder utilizá-la. O tipo de escopo, a gente tem o escopo estático, que é determinado antes da execução do programa. Se não existir no bloco atual, a variável é buscada no pai estático, avô estático e etc. Então o programa vai seguindo a sequência de chamadas para tentar buscar onde essa variável foi declarada. Por exemplo, no ponto 1 desse programa aqui ao lado, x é buscada no pai estático. O pai dela dentro da estrutura onde ela foi declarada, que seria big, independente da sequência de chamadas. Existindo mais de uma variável com o mesmo nome, a mais interna esconde as mais externas. Então, se existisse outra variável x sendo declarada dentro desse sub1, então ela iria sobrepor a variável x do big. E isso é utilizada de dentro e não de fora. Linguagens como C e C++ possuem um operando de escopo, dois pontos, para resolver esse problema. E aí você pode referenciar o escopo que você quiser e chamar variável de fora ou de dentro. Já no escopo dinâmico, os subprogramas têm pai dinâmico, que é quem chamou. Então aí o pai vai ser de acordo com a chamada. No escopo estático, o pai é de acordo com a declaração, onde as funções estão declaradas. Nesse caso é importante saber quem fez a chamada. A busca por variáveis se dá na cadeia de chamadas. Por exemplo, aqui nesse programa ao lado, se a função big chama a função sub2 e a sub2 chama a sub1, o x no ponto 1 vai ser o x de sub2 e não de big, porque ele vai seguindo a sequência de chamadas. Se fosse escopo estático, seria o x de big ainda, mas como é escopo dinâmico, sub2 possui um x, e quando ele chama sub1, esse x é referenciar o sub2. Aí no caso, todas as variáveis locais são visíveis nas funções chamadas. Não é possível fazer a verificação estática dos tipos, porque vai depender de onde você está chamando, inclusive o tipo desse x pode ser diferente. E isso, claro, vai tornar difícil a leitura dos programas, né? Porque a variável vai vir de outro lugar que você não está esperando. Por isso, o escopo estático é mais comum. O tempo de vida de uma variável é o instante em que ela existe, né? As variáveis são criadas ou alocadas num instante bem definido e são destruídas ou desalocadas algum tempo depois. Esse intervalo entre ela ser criada e ela ser destruída é o tempo de vida da variável. Então, é o tempo em que ela está ocupando algum espaço na memória. De acordo com o tipo, a gente pode classificar. Se a variável for global, o tempo de vida dela é o tempo de execução do programa como um todo. Se a variável for local, o tempo de vida dela vai ser o tempo de ativação do bloco em que ela foi declarada. Então, quando o bloco em que ela está se encerrar, terminou o tempo de vida dela. Variáveis heap possuem tempo arbitrário, limitado ao tempo de execução do programa. Então, são variáveis que são colocadas numa pilha, e aí vai depender do desempilhamento, das chamadas de subprogramas, mas, no máximo, ela vai ter o tempo de vida do programa como um todo. E, por fim, as variáveis persistentes, elas têm um tempo arbitrário também, e podem transcender um programa. Elas podem continuar existindo mesmo depois que o programa se encerre. A gente pode também classificar as variáveis de acordo com a estrutura onde ela foi criada. As variáveis podem ser escalares, que não são estruturadas a partir de outras, são as variáveis mais simples. Por exemplo, os tipos byte, word, char, int, boolean. São tipos simples que não são criados a partir de nenhum outro tipo. De acordo com o tempo de vida, essas variáveis podem ser estáticas, são vinculadas à célula de memória antes do programa executar e ficando assim até o fim da execução. E podem ser dinâmicas na pilha, onde o tipo é associado estaticamente, mas só vai para a memória quando o bloco onde ela foi declarada inicia sua execução. E aí ela acaba com a finalização do bloco, né? Quando o bloco termina, ela sai da memória. Podem ser também dinâmicas no heap explícitas, que são alocadas dinamicamente no heap durante a execução do programa, sendo que o heap é uma área muito desorganizada da memória, é uma área do programa que vai ter toda essa troca, essa escrita de variáveis, de dados o tempo todo.
só são acessíveis através de ponteiros. Tá? Eu posso acessar os seus conteúdos e seus endereços através de ponteiros. E também dinâmicas no heap implícitas, que são vinculadas ao heap somente quando valores são atribuídos a elas. Então, quando você coloca um valor numa variável, ela vai ser colocada lá no heap. E as variáveis podem ser também estruturadas, além de escalares. As estruturadas são criadas a partir das outras mais simples, das escalares, por exemplo. Com relação ao tipo de uma variável, através da declaração do tipo de uma variável, a gente tem duas informações. A gente tem os possíveis valores que a variável pode assumir e a gente tem quais operações podem ser aplicadas com essa variável. Com relação ao tipo, a gente pode ter tipos primitivos, que são valores que não podem ser decompostos em tipos mais simples, né? São os tipos básicos de cada linguagem que a gente tem. Por exemplo, boolean, char, int, float, nas linguagens como Java ou C++. A gente pode ter também tipos primitivos definidos pelo usuário, né? A própria linguagem permitir que eu crie tipos primitivos. Por exemplo, em ADA eu posso criar um tipo população, aí, que é um range entre 0 e 1 elevado a 10. Ou as enumerações, que podem ser criadas na linguagem como ADA, C e C++. São tipos discretos, têm correspondência biunívoca com os inteiros. Então, geralmente são subconjuntos dos números inteiros. E você pode utilizar inteiros para acessá-los. Também podemos ter tipos de dados compostos, que são tipos criados a partir dos tipos simples. Aí a gente tem as tuplas, a gente tem arrays, estruturas, uniões, strings, listas, árvores. Então, todos os outros tipos construídos a partir dos tipos primitivos são tipos de dados compostos. Podem ser classificados em produto cartesiano, mapeamentos, uniões disjuntivas e tipos recursivos. Os produtos cartesianos a gente tem como exemplos as tuplas, os registros e as estruturas. Nesse caso, a notação x, y representa um elemento. A notação S vezes T representa o conjunto de todos os pares x e y que podem existir, tais que o x pertence a S e o y pertence a T. Então, os tipos estruturados baseados nesses tipos simples vão ser elementos onde cada tipo pertence ao tipo correspondente. A cardinalidade, ou seja, o tamanho desse conjunto, vai ser o tamanho de um vezes o tamanho do outro. Por exemplo, a gente tem aqui um tipo nome empregado, que é um registro, né, declarado em Pascal, onde primeiro seria string de 1 a 20, né, seria string de 20 elementos, meio também seria um string de 20 elementos, e último seria também um string de 20 elementos. Aí a gente vai ter uma tupla, string vezes string vezes string. Seriam os três tipos desse registro. Dentro ainda a gente tem registro empregado, que também é um registro, a gente vai ter o nome do tipo nome empregado e a taxa horária em float, que seria um valor do tipo ponto flutuante. Então esse tipo maior vai ter o tipo menor, que é o nome, vezes o tipo float. Então vai ser o tamanho desse conjunto, vai ser string vezes string vezes string vezes float. São todas as combinações possíveis que eu posso ter para esse tipo de dados que foi criado aí. Um exemplo está nesses diagramas aqui, onde a primeira string aqui do nome é Francisco, a segunda Vieira, a terceira de Souza, e o valor float aqui fora seria 50, que forma esse elemento, um elemento possível para esse tipo de registro. Os mapeamentos são criados mapeando um conjunto para outro, por exemplo, arrays e funções são mapeamentos, são denotados como M, que é o mapeamento, 2 pontos do conjunto S para, né, a setinha, para o conjunto T. A cardinalidade desse conjunto vai ser o tamanho de T elevado ao tamanho de S. Os arrays são sequências indexadas de componentes, onde o índice é um número inteiro, geralmente. Possui um componente T para cada valor S, então para cada valor de S vai ter um componente T. S é finito e um subconjunto dos inteiros, então S é um número inteiro. Para cada número inteiro eu vou ter um valor do conjunto T. Por exemplo, aí um array, né, o vetor mat de 3 elementos do tipo bool. Eu vou ter o mapeamento de 3 elementos do conjunto true false, que são os valores possíveis para o booleano. A cardinalidade desse conjunto vai ser 2 elevado a 3. São os 2 valores possíveis para o booleano e as 3 posições que eu tenho no vetor. Então, qualquer uma dessas 8 opções são as combinações possíveis para eu ter nesse vetor. Então, resumindo, eu vou ter um mapeamento de número inteiro, que são as posições do vetor, para float, que são os valores possíveis para cada elemento do vetor. A vinculação dos índices e categorias dos arrays, a gente tem que a vinculação normalmente é estática, mas a faixa dos índices pode ser dinâmica. Por exemplo, geralmente algumas linguagens determinam que o limite inferior é 0.
Mas outras linguagens você pode delimitar os limites inferior e superior, você mesmo pode dizer. As categorias de array, o array pode ser estático, onde você diz a faixa de índice de armazenamentos estaticamente. Fixo dinâmico na pilha, onde as faixas de índice são vinculadas estaticamente e o armazenamento durante a execução. Pode ser dinâmico na pilha, onde a faixa de índice e armazenamento são vinculadas em tempo de execução, as duas coisas. Dinâmico no heap fixo, similar ao dinâmico na pilha, só que usa o heap e as vinculações são feitas quando o usuário solicita. E por fim, o dinâmico no heap, as vinculações dos índices e armazenamentos são dinâmicas e podem ser trocadas durante o tempo de vida do array. O tipo união disjunta, o valor é escolhido a partir de diversos conjuntos possivelmente disjuntos. A notação seria S mais T, um conjunto mais o outro. A cardinalidade também seria a soma das duas, com o tamanho de S mais o tamanho de T. Por exemplo, a gente tem aqui ao lado a ADA. É o tipo forma, pode ser círculo, triângulo ou retângulo. O tipo cores, pode ser vermelha, verde ou azul. O tipo figura, passa uma marca do tipo forma, que é um registro, onde a gente passa preenchido, que é um booleano, as cores, que pode ser uma das cores. E se a marca for um círculo, aí vou ter o atributo diâmetro. Se a marca for triângulo, eu vou ter o atributo lado esquerdo, lado direito e ângulo. E se a marca for retângulo, eu vou ter o atributo base e altura. Então eu tenho uma união disjunta, onde eu vou ter atributos diferentes de acordo com o parâmetro que eu passe aqui para a marca. O maior problema é que isso introduz insegurança. Você não vai ter certeza de qual é a estrutura daquele objeto, que vai sempre depender de um parâmetro. Mas isso se justifica quando o recurso de memória era raro. Hoje em dia não é mais tão raro, então esse tipo perdeu muita importância. Tanto é que a gente não vê mais isso muito comum nas linguagens mais modernas. Por fim, temos também os tipos recursivos, que são tipos definidos em termos dele próprio. O mais comum é o tipo lista, em linguagens, por exemplo, como Haskell, onde a gente tem uma sequência de valores, todos do mesmo tipo, e onde a gente faz o processamento recursivo em cima dele. Por exemplo, uma lista em Haskell, a gente tem a lista pode ser new ou cons, o tipo de dado que eu quero, e o restante repete a lista. Quer dizer, eu estou criando uma lista em cima da própria definição de lista. Por exemplo, essa lista aí 3, 6, 9 pode ser criada como cons 3, cons 6, cons 9. E posso ir adicionando mais valores. Enquanto eu não colocar o new, né, eu posso ir crescendo essa lista. E aí eu estou criando novos valores baseados na mesma estrutura da própria lista. E a linguagem, por exemplo, já possui tipos pré-definidos de lista, como lista de inteiro, lista de string, entre outros. Outro exemplo seria uma árvore binária em Haskell. Eu poderia criar um tipo dessa forma como foi feito aqui embaixo. Data árvore T, onde eu posso ter folha T, ou um nó com uma árvore T de um lado e uma árvore T do outro. Então eu estou criando um tipo meu, onde cada elemento tem dois dos mesmos elementos que eu estou criando. Uma árvore T e outra árvore T. E aí, a partir dessa estrutura, eu posso criar os elementos aqui embaixo. Por exemplo, nó, folha 16. E dentro do outro nó vai ter nó, folha 9, folha 5, folha 51. Então, eu estou criando uma árvore binária com essa estrutura aqui, que é essa que está desenhada aqui do lado. O tipo string é muito comum em várias linguagens, que significa uma sequência de caracteres, onde eu posso ter qualquer número de caracteres, inclusive nenhum, que é a dita string vazia. Alguns projetistas de linguagem defendem que esse tipo deve ser primitivo, mas a grande maioria das linguagens a gente tem que string é uma sequência de caracteres, é tratado como um array de caracteres. A consequência disso é que todos devem ter tamanho fixado, né? Todas as strings têm que ter um tamanho já fixo. E outra opção seria usar arrays de ponteiros para caracteres, e aí você tem um tamanho dinâmico que pode crescer ou diminuir dentro do programa. Essa é a técnica adotada por linguagens como C e C++. A equivalência de tipos, a gente tem duas formas de verificar. A gente tem a equivalência nominal e a equivalência estrutural. Na equivalência nominal, dois tipos são iguais somente se eles tiverem o mesmo nome. Pronto, acabou. Você só pode atribuir que duas variáveis têm o mesmo tipo se os tipos delas tiverem os mesmos nomes. Já a equivalência estrutural, mesmo os nomes tendo diferentes, os dois tipos são equivalentes se eles forem construídos da mesma maneira. Então você pode ter dois tipos registros diferentes, mas se os campos forem os mesmos, então eles têm uma equivalência estrutural. Se a linguagem aceitar isso, você pode comparar os dois, mesmo não tendo os mesmos nomes. E um conceito muito importante é que a linguagem é de linguagem fortemente tipada.
Uma linguagem fortemente tipada é possível apenas por análise estática do programa determinar que a estrutura de tipos da linguagem não é violada. Então você só faz análise de tipos, verifica se os tipos são equivalentes. A linguagem faz essa verificação somente em análise estática. Nesse caso, é impossível cometer erros de tipos em linguagens desse tipo. Então, se você quer saber se uma linguagem é fortemente tipada, basta você ver se é possível ou não cometer erros de tipos nessa linguagem. E por fim, é possível ainda converter tipos de variáveis, converter uma variável de um tipo para o outro. Essas conversões podem ser, primeiro, implícita, que é conhecida como coerção, é muito usada na conversão de inteiro para número real. Você só atribui o número inteiro a um tipo real e a própria linguagem faz a conversão. Temos também a conversão explícita, quando há várias formas de converter e é necessário eu indicar qual forma eu vou utilizar. Por exemplo, o contrário, de número real para inteiro. Eu posso arredondar, eu posso truncar, eu posso aproximar. Então eu tenho que dizer que forma de conversão eu vou utilizar para ele escolher uma dessas aí, qual vai ser. Conversão formal, onde a conversão é indicada, mas nenhum código é executado. Por exemplo, em Pascal a gente pode converter de char para int, só colocando chr entre parênteses. Então esse valor i, que é um char, vai ser convertido para um inteiro correspondente. E por último a gente tem a conversão forçada, que é typecast ou somente cast, onde eu forço o compilador a reconhecer um tipo como se fosse de outro. E aí nesse tipo de conversão, geralmente a gente perde informações, a gente perde dados. Por exemplo, aí int x igual a int, entre parênteses, essa é a forma de fazer cast, 5.3, ponto e vírgula. Então esse 5.3 ele vai ser jogado para um inteiro e vai virar somente 5. Você está perdendo aí o 0,3 de valor que a gente tinha no valor ponto flutuante.